de volta no segundo bloco do programa Asaprev em Foco. E hoje nós temos um maravilhoso entrevistado, que é o seu Udo Schroeder, presidente do Centro de Inovação da FURB. Então nós vamos continuar essa conversa maravilhosa. É um aprendizado, né, seu Udo? Olha que bagagem, né? Quanta coisa a gente já, né, aprendeu aqui hoje. Com certeza. Seu Udo, o senhor falou que esse centro de inovação também vai atender a pessoa idosa, né? Pretende desenvolver esse projeto com eles? Também, é. Uma das atividades que nós temos lá prevista, uma das funções que nós temos que desenvolver lá, é fazer justamente essa questão da inovação social, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso. E aí nós temos hoje um olhar bastante crítico, bastante criterioso em cima de duas faixas etárias bastante distintas. Uma que são jovens, que estão vindo, né, para o mercado de trabalho, muitas vezes, é triste dizer isso, mas muitas vezes de famílias não tão bem estruturadas, né, com problemas de inserção e assim por diante. Então a gente tem que ter um olhar muito forte lá e ver como a inovação de alguma forma pode ajudar esses jovens, né? E por outro lado, nós temos os idosos, né? E como a gente pode ajudar os idosos, eu sempre lembro isso, que a maioria de nós está se aposentando aos 65 anos na média, e muitas dessas pessoas, quando se aposentam, acabam perdendo um pouco a sua perspectiva de o que eu vou fazer a partir de agora, né? E a gente se acomoda, né? Muitas vezes perde grande parte do seu grupo de amigos, lembrando que na nossa vida profissional nós temos grande parte dos nossos amigos são os que trabalham conosco, trabalham de alguma forma, são amigos em função da nossa atividade empresarial e assim por diante. E às vezes quando a gente sai dos nossos empregos, a gente começa perdendo o nosso sobrenome. Perde contato também, né? Porque assim, eu era conhecido como Udo da FURB, né? Agora eu não estou mais na FURB, então o meu sobrenome ficou lá. E assim que a gente brinca dizendo, isso é um fato, né? Então muitas vezes pessoas que estão com a sua vida toda resolvida, financeiramente, tudo bem e tal, mas perdeu toda essa roda de amigos que tinha, muitas vezes, e aí ficam sem grandes perspectivas de fazer coisas, né, que dê significado de novo à sua vida. Nossa, eu vejo bem... depressão, né? Isso. Claro. Exatamente. Mas eu vejo bem esse lado que o senhor está falando aí. As pessoas, né, têm uma formação, se dedicaram a trabalhar, desenvolvendo uma vida toda de um trabalho significativo e de repente tudo para, né? Isso. Então, é isso realmente que está faltando, porque as mulheres até, elas se direcionam para algumas coisas a mais, mas a gente percebe que o homem fica meio no vazio, né? Isso. Que isso tem muito a ver com essa questão de que a gente passa por desafios na nossa vida toda, né? E são os desafios, são as crises que a gente tem que faz com que a gente reaja, né? Que a gente pense em inovar, que a gente vá em frente. E aparentemente quando a gente se aposenta, a gente não tem mais desafio. Ninguém nos cobra mais, né? Não está nos cobrando resultados. E olha só, escuta o que ele está falando. Mas é isso, nós somos movidos por desafios. E quando esses desafios desaparecem, o ser humano, ele se acomoda, né? Sim. E acaba acontecendo isso. Então o que nós precisamos fazer é buscar desafios o tempo inteiro, né? Brinquei há pouco com esse negócio de se olha no espelho e tal. Para nós aposentados, esse deveria ser a nossa meta. Que desafio eu vou encarar hoje? E se não tem desafio, eu vou buscar um desafio. Eu vou de alguma forma dar um jeito de buscar alguma coisa para me incomodar. Que é assim, né? Como é que a sociedade evoluiu, né? Sempre com base nas crises, né? Muitas vezes o pessoal que vem de fora e nos pergunta assim, puxa, por que nossa cidade de vocês é tão bonita, tão, né, ordeira e assim por diante? Porque nós temos aqui em Blumenau um negócio que é muito bom para a nossa comunidade, que são as nossas enchentes. Nossas enchentes são uma crise que acontece na cidade e que hoje a gente já aprendeu com ela. Então porque a crise a gente trabalha tem três coisas que a gente tem que olhar no tratamento dos desafios e das crises. Primeiro, a gente tem que se preparar antes da crise. Certo. Então, se a gente sabe que vai ter enchente, a gente se prepara antes da enchente. Isso. Durante a enchente, eu tenho que me preparar, o que eu faço durante a enchente, né?
Então, e em Blumenau a gente tem isso, a nossa defesa civil trabalha isso muito bem. Né? Deu uma ameaça de enchente, eles já estão preparados e sabem exatamente o que fazer. Ou seja, o que se prepararam antes, sabem exatamente o que vão fazer durante a crise, durante a enchente, e sabem o que fazer depois da enchente. Quem vem para Blumenau uma semana depois da enchente não vê mais vestígio da enchente. Impressionante. Impressionante, Então, isso aí, exato. E isso é a riqueza que faz com que a gente se renove. Né? Bate uma enchente aqui, todo mundo limpa a sua casa, eventualmente pinta a sua casa, joga o lixo todo para fora, ou seja, nós nos renovamos. Nos países do hemisfério norte isso é natural, lá eles têm as estações do ano muito claras. Exatamente. Né? Então no verão eles se preparam para o inverno, não é mesmo? Aqui a gente não tem essas estações muito fortes assim, né? Bate isso forte. E a gente se acomoda, a gente não se prepara para nenhuma crise. Quem tem uma crise continuada que nós temos aqui, que são as enchentes, essas intempéries, a gente se renova, né? Tanto é que nós temos uma festa aqui, que agora é referência mundial, que aconteceu em função de uma crise que foi enchente. Né? Então, é mesmo. A Oktoberfest nasceu. Exatamente. Depois da enchente. O seu Hildo também acompanhou tudo isso. Fui um dos fundadores. Então, viu? Você também. Não, eu não participei lá da época, mas estava aqui, né? Então, mas assim, então, muitas vezes quando a gente olha assim, se as crises são boas ou ruins, eu disse que as crises são boas. São boas, se a gente se preparar para elas. Tem aprendizado depois. Isso. E os desafios da mesma forma. Né? Se a gente começar a olhar os desafios, os problemas da nossa vida como desafio e não como problema, a gente evolui muito. Né? Exatamente. E eu sempre brinco que lá no Centro de Inovação, o que a gente corre atrás o tempo todo é de problemas. Porque inovação deveria ser feita para resolver um problema e não ao contrário, né? Porque às vezes tem pessoas que têm ideias maravilhosas e eles vêm conversar conosco e a primeira pergunta que eu faço para eles é assim: que problema essa tua solução vai resolver? Que ele vem com a solução, né? E às vezes é uma solução que não resolve problema nenhum. Aí é só uma invenção. Né? Se ninguém quer comprar isso. Sabedoria, seu. Mas veja, se eu invento alguma coisa e ninguém está afim de usar isso, é uma mera invenção. Vai para o meu arquivo lá de ideias que eu já tive, mas que não serviu para nada. Então, quando a gente fala em inovação, a gente tem que inverter isso. Primeiro, eu tenho um problema? Tenho. Opa, então isso é bom. Que agora eu tenho um desafio a ser superado. Então eu vou trabalhar, eu vou inovar e fazer as perguntas básicas lá, né? Por que esse problema existe? Ele realmente é um problema, para depois eu pensar como resolver esse problema. Se já não tem, e isso é importante que a gente pense, assim, porque às vezes a gente fala da doença e tal, e a gente sabe que muitas das doenças que existem por aí são, na verdade, psicológicas. São só uma percepção de que eu estou doente, mas às vezes eu não estou. Então uma pergunta-chave que nós temos que fazer aqui também é assim: isso aqui realmente é um problema? Porque tem muita gente que tem seus problemas. É mesmo, né? Às vezes até uma mania, né? A gente cria um problema. É isso. Né? E aí não vive direito, né? Porque pensa que tem um problema. Então a primeira coisa que a gente gosta muito disso lá, tem problema, vai lá que a gente vai correr atrás de uma solução. Mas fazendo daí as primeiras perguntas básicas. Isso é um problema? Isso está realmente te incomodando? Se a gente eliminar esse problema, o que vai mudar na tua vida? Ela vai melhorar mesmo ou não vai melhorar? Então, primeiro olhar se é um problema. Ótimo. Aí depois sim, agora. Então, esse projeto social aí que vai procurar atender o idoso vai ser maravilhoso, né? Esse é o nosso objetivo. Olha, nós vamos aguardar isso aí com bastante ansiedade, seu Udo. Nós queremos lembrar aqui do aniversário da Zaprev, que aconteceu, né? Estamos ali, né, nos festejos de aniversário, né? Comemorações, vamos dizer, dia 13 de maio, a Zaprev completou 37 anos de luta. Muita luta. Muita luta. E também queremos parabenizar, porque dia 14 foi o Dia das Mães. Então a gente quer levar o nosso abraço a todas as mães, né? E que levem a vida como o seu Udo está dizendo, né? Os desafios, eles existem, mas nós vamos procurar
as soluções para esses desafios. Vamos enfrentá-los. Né, seu Udo? Bom, eu queria falar agora de um projeto específico, Sim. Né, que está acontecendo agora, que uma das nossas embaixatrizes lá em Indaial, que é a Malvina, Sim, a Malvina. Faz projetos maravilhosos, né, principalmente para os idosos, e que ela batizou de Guru para Guri. O que é isso? Guru para Guri, olha só. É fazer um encontro da experiência que os idosos têm com a necessidade que os jovens têm, eventualmente, de ter esse contato com essa riqueza toda que existe. Por isso, Guru para Guri. Então, o primeiro evento vai acontecer dia 29, lá no Centro de Inovação. E o que a gente faz lá? A gente pega as pessoas que, de alguma forma, têm uma experiência de vida para ser contada, ou para ser, pelo menos, socializado com eles. E nós vamos trazer alunos de escolas, né, escolas públicas, lá para o centro. Aí eles vão entrar em contato com aquela energia toda que nós temos lá, mostrar para eles o que acontece lá. E aí depois vão fazer uma roda de conversas entre eles. Né? Meu beleza! E aí nós teremos lá também uma atividade, vai ser uma atividade ao ar livre, para eles brincarem um pouco lá e fazerem alguma coisa inovadora e conectar essas duas gerações, né? Que nós temos que aproveitar toda essa riqueza que os idosos têm. Isso, né? aproveitar essa riqueza. E levar isso para os jovens, para que os jovens entendam que a vida nem sempre foi tão fácil, que muitas pessoas tiveram que enfrentar muitos desafios para chegar ao que chegaram, e contar um pouco como foi essa caminhada, como conseguimos chegar aqui e sermos felizes, porque é o objetivo que todos nós queremos. Maravilha, vai ser um projeto maravilhoso, com certeza. Vai ser. Né? Seu Udo, nós queremos agradecer muito pela sua presença. A gente se sente muito feliz, né? E esperamos para, né, mais adiante o senhor voltar aqui contar essas histórias lindas, todo esse progresso, toda essa inovação. Perfeito. Muito obrigado pelo convite de hoje e estamos à disposição. Lembrando que o Centro de Inovação está lá, esse é um espaço realmente para ser utilizado pela comunidade como um todo. Quem ainda não conhece o Centro de Inovação, vá lá, a gente vai recebê-los e vamos mostrar tudo o que acontece lá e eventualmente até aproveitar o conhecimento que todos vocês têm para nos ajudar a tocar esses projetos. Parabéns pelo aniversário da Saprev. Muito obrigado. Obrigada, seu Udo. Até uma outra oportunidade. Gente, estamos no final do programa e esperamos a próxima segunda-feira, quando estaremos aqui novamente.